Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Clube Luzeiros. Hoje a segunda parte da especialidade de música básica, começou semana passada, foi preparada com muito carinho pelas Constelações. Eu espero que vocês estejam gostando, que estejam animados, e hoje, no final, nós vamos ter uma música especial, porque alguns músicos do nosso clube, que tocam instrumentos diferentes, gravaram uma música que vai ser mostrada no final da reunião. E então fica até o final, tá bom? Presta atenção, faz a especialidade, não perca essa música que tá bem legal. E não esqueça de dar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, brincadeira. Mas enfim, vamos nos preparar para os ideais agora. Olá, desbravador Luceiros da Colina! Não tem como concluir a especialidade de música sem antes refletirmos um pouco sobre a função da música em nossa vida, não é mesmo? E quando se fala em música, eu sempre me lembro do Salmo 150. Vamos pegar a Bíblia? Abre lá no Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra de seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Eu fui buscar no dicionário o significado da palavra louvar. Louvar é prestar homenagem, elogiar, exaltar, enaltecer, aplaudir. Louvar e adorar
é a mesma coisa? Não. Existe uma diferença entre louvar e adorar, e nós vamos ver um pouco sobre isso. Mas o que é louvar? Será que toda vez que falamos em louvar, estamos falando de cantar louvores? Também não. Existem várias formas de louvar a Deus. Vamos entender um pouco sobre o conceito de louvar. Por que louvamos a Deus? Louvamos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelas obras de suas mãos. Em contrapartida, o que é adorar? O dicionário mais uma vez nos ajuda a entender o sentido dessa palavra. Adorar é reverenciar, venerar, prestar culto, amar. Adoramos a Deus pelo que Ele é. Deus, criador e mantenedor de todas as coisas. Deus, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Deu para notar a diferença que existe entre adorar e louvar? Se louvar não é apenas cantar ou tocar um instrumento, de que outras formas podemos louvar a Deus? Você louva a Deus com a coisa mais preciosa que Deus te deu, a vida. Isso mesmo, o nosso viver é uma forma de louvar a Deus. O verdadeiro louvor, o louvor aceitável a Deus, é o louvor que brota no nosso coração. O louvor não é algo forçado, é natural. Vou explicar o porquê. O louvor depende do grau de intimidade entre o que louva e o seu Deus. Depende da interação que temos com Deus. Isso se chama comunhão. Quanto tempo você passa com Deus ao longo do dia? Quanto tempo você dialoga com Ele? Você tem a noção de que Ele está contigo em todos os momentos? Sabe, o ponto principal que desperta o desejo de louvar no coração do cristão é também a mensagem principal que a Bíblia nos traz. A mensagem da cruz. O hino 234 do Inário Adventista diz: ó dia feliz. E suas estrofes nos falam da emoção que sentimos no dia em que encontramos o nosso Senhor e Salvador, o dia da nossa conversão. As estrofes falam assim: feliz o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei jamais deixou meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. O Espírito Santo nos ensina a louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, inclusive pelas provações. Devemos ser gratos a Deus em tudo. Quando um músico vai afinar o seu instrumento, quanto mais o conhece, mais consegue fazer soar a melhor música. Assim é o nosso coração. Quanto mais conhecemos a Deus, mais a nossa vida entoará o melhor louvor. E ainda outros verão e ouvirão o nosso louvor. Agindo assim, poderemos estar sempre entre aqueles que Deus está procurando. Quem Deus está procurando? João 4:24 responde: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus deseja encontrar verdadeiros adoradores. O verdadeiro louvor brota no coração do verdadeiro adorador. Preparado está o coração do verdadeiro adorador. Nada deveria nos agradar mais, ou seja, nos trazer maior prazer e satisfação do que louvar ao Senhor
que nos fez, nos redimiu e voltará para nos buscar. Poderíamos continuar falando mais sobre o louvor, mas eu quero deixar aqui uma pergunta para você refletir. Estamos nós agindo e vivendo de tal forma que Deus tem nos encontrado entre os verdadeiros adoradores? Peça a Deus que o ajude a estar entre os verdadeiros adoradores. Vamos orar? Querido Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de louvar, de engrandecer o Teu santo nome. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça morada em nosso coração e que nós sempre tenhamos motivos para elevar a nossa voz, a nossa gratidão a Ti, através do louvor e através da adoração. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Oi, gente. Sou o Rafael Demuth. Hoje vamos falar sobre tom e semitom, tá bom? Vocês vão ver que é uma coisa bem simples. Olha só, o que é um semitom? O semitom é a menor distância entre duas notas, tá bom? E o tom é igual a dois semitons, tá bom? Bem fácil, né? Vamos ver isso agora. Eu vou usar o piano porque o piano é o melhor instrumento para a gente visualizar as notas e ver essas relações entre elas, tá bom? Aqui é um teclado de um piano, tá? Ou teclado, né? É a mesma disposição das notas. Então vocês podem ver que tem as teclas brancas e as pretas, tá bom? Então, é importante saber que essa primeira branca aqui, por exemplo, tem ela aqui. Se eu for subindo para a direita, a próxima é essa preta. Tá vendo que a preta está no meio entre elas? Então a sequência é essa, ó. Essa branca, essa preta. Essa branca, preta. Essa branca, essa preta, essa branca, essa branca, preta, tá bom? Não vai direto, branco, 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 não. Ou preto, 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 tá? Se eu quero andar em semitom, ou seja, a menor distância entre duas notas, eu tenho que andar de um por um. Então, ó, eu tô aqui, andei um semitom, fui pra cá. Andei mais um semitom, fui pra cá, tá? Andei mais um, fui pra cá, tá bom? O piano tem essa disposição porque foi feito desse jeito para ficar mais fácil para poder apertar as notas. Mas eu vou usar uma imagem aqui que o meu irmão fez, o Rodolfo Lindemuth. Esse aqui, ó, para representar as notas, tá vendo? Dá para entender mais fácil esse caminho dos semitons, né? Então, isso aqui é uma nota aqui, ó. Daqui eu vou para cá, daqui eu vou para cá, daqui eu vou para cá, entendeu? Então, cada uma dessas teclas, cada caminho, cada passo é um semitom, tá? Então aqui, ó, cada passo da tecla é um semitom. Cada dois passos é o tom. Lembra que eu falei? Que é igual a dois semitons? Então, por exemplo, se eu começo aqui, ó. Esse é meu ponto de partida. Se eu quero andar um tom para a direita, eu vou andar até aqui, ó. Porque eu andei um, andei mais um, andei dois. Se eu tiver aqui, por exemplo, aqui, ó. Eu vou daqui e quiser andar um tom para a esquerda, ou seja, para cá. Então, andei meio tom, andei mais meio, então um tom, tá? Então, pensem bem nessa diferença, tá? Não confundam a diferença entre semitom e tom, beleza? Semitom é a menor distância, ou seja, cada caminho de uma tecla para outra. O tom é igual a 2, né? Então é um passo maior, beleza? Tá, mas onde eu uso isso? Bom, vocês com certeza conhecem a escala maior. A escala maior tem a seguinte estrutura. Olha só, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O que é isso? Vamos ouvir pra gente entender. Eu vou começar com a nota Dó, tá? Dó. Eu vou dar um tom. Então, eu pulo isso aqui, né? Meio tom, um tom. Ré. Vou andar mais um tom. Então, se eu tô no Ré, eu vou andar meio aqui, mais meio. Agora, um semitom. Então, do Mi pro Fá, né? É um semitom. Tá? Agora, um tom. Do Sol pro Lá, um tom. Do Lá pro Si, um tom. Do Si pro Dó, um tom. Então, eu vou tocar essa escala aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a estrutura da escala maior. Esse som que vocês já devem ter ouvido, né? Então, essa é a estrutura dessa escala. Existem outras escalas, mas só para vocês entenderem, vamos fazer o seguinte. Agora eu vou começar com outra nota. Com essa aqui, ó, que é o Fá sustenido. Lembra? Ó, vamos lá. Aqui, ó. Fá sustenido. Então, se eu começar nela, Fá sustenido, vou pular um tom. Então, pulo essa branca, vou pra cá. Sol sustenido,
Pula essa branca para andar para cá, tá? Tom, tom, semitom, tá? E siga a mesma estrutura, vai dar a mesma escala, mas começando em outra nota, ó. Então eu vou começar em dó de novo. Agora eu vou começar em fá sustenido. Tá? Percebe que soa igual? Agora eu vou começar em ré. Eu tô tocando essa mesma estrutura. De onde eu começo, eu ando um tom, depois eu ando mais um tom, depois semitom, tom, 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 semitom, tá? Eu só usei o exemplo da escala maior para vocês entenderem melhor essa questão do tom e do semitom, tá bom? Gente, é isso. Vamos fazer o seguinte agora. O item 6 fala sobre aprender as notas no pentagrama, né? Reconhecer as notas. Bom, esse é o pentagrama, tem 5 linhas. Se eu coloco uma nota aqui qualquer, e eu perguntar, que nota é essa? Você pode falar, não sei. E eu vou falar também, eu não sei também. Por quê? Porque eu preciso de uma referência para saber que nota é essa. Para isso servem as claves. Então eu vou colocar essa clave aqui, ó, esse desenho bonito, é clave de sol. Quando eu uso a clave de sol, por definição, essa nota aqui da segunda linha, as linhas a gente conta de baixo para cima, né? Primeira linha, segunda linha, terceira, quarta, quinta. Por definição, quando eu uso a clave de sol, a nota que está na segunda linha é a nota sol. Então se esse é o sol, esse aqui é o lá, esse aqui é o si, esse aqui é o dó, tá vendo? Eu subo de linha, espaço, ou desço, né? Então aqui é o sol, aqui é o fá, aqui é o mi, aqui é o ré, tá? Aqui é o dó. Olha só, quando eu uso para baixo, eu coloco essas linhas, é como se fosse uma extensão dessas 5 linhas. Mas eu não preciso desenhar a linha inteira, só desenho um trechinho. Então dó, si, lá, tá vendo? Sol, fá, enfim, vai até baixo, né? Tá bom? Então eu sempre pulo de linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço. Se eu quiser usar o sustenido ou bemol, eu coloco. Então, por exemplo, esse aqui é o sol. Se eu quiser que seja sol sustenido, eu coloco sustenido, tá? Lembra que o sol sustenido é aquele... Esse aqui, ó. Ó, sol sustenido ou lá bemol. Eu acho que vocês vão aprender isso, essas coisas de sustenido e bemol, então por isso que eu não vou explicar todos os detalhes aqui, tá? Se eu quiser colocar um bemol, lá bemol. Então se você pegar a partitura de algum hino, alguma coisa assim, da igreja, você vai ver que tem essa clave de sol ou a clave de fá. A clave de fá é essa aqui. E por definição, na clave de fá, essa nota dessa linha aqui, que é a quarta linha de baixo para cima, é a nota fá. Tá? Então, ó, só para vocês não esquecerem, sol. Ó, sol aqui e fá aqui. Então isso aqui é o fá. Sol, lá, si. Tá? Então, eu posso descer também, né? Fá, mi, ré. Então se eu quiser escrever uma melodia, por exemplo. Tá? Olha só. Ré, sol, fá sustenido, mi, ré, si. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a partitura. Beleza? Gente, eu não vou explicar muito a fundo, porque eu acho que vocês vão ver isso em outros vídeos, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Meire Ellen e vou contar para vocês como é ser maestrina e professora de música. Com meu envolvimento mais intenso assim no estudo do piano e do clarinete, eu fui tendo oportunidades muito legais na área da música. E por causa dessas oportunidades, eu conheci vários lugares, pude participar de concursos e muitos festivais. E quando eu falo de festivais e oportunidades muito legais, é a chance de poder fazer aula com pessoas de vários lugares do mundo e também de conhecer países diferentes e estados do Brasil. Mas, se você acha que estudar música é só diversão e oportunidade para viajar, você está bem enganado.
A oportunidade que eu tive foi graças ao intenso estudo diário que sempre tive e coloquei para minha vida. E isso fez com que eu me encantasse por uma área super legal e muito curiosa, que é a regência. A área da regência me fez entender um pouco mais a música e observar que dentro dessa área nós temos pessoas muito importantes e cada um tem o seu papel principal e primordial. Hoje eu sou regente titular da Banda Sinfônica do NASP Hortolândia, como também regente titular da Camerata de Cordas, do mesmo campus. Coordeno um projeto de iniciação musical para alunos de instrumentos de sopro e percussão, que a gente chama de formação de banda, e também sou professora, lidero as disciplinas de aulas coletivas teóricas e também do nosso curso técnico em música. Se você não sabia, a Escola de Artes do NASP Hortolândia tem um curso técnico para conhecer e saber mais sobre música, além também de lecionar as aulas de clarinete. Então, se você já toca um instrumento ou deseja aprender um, ou quem sabe deseja ser um maestro de sucesso, lembre-se que na área da música todos são importantes e devemos respeitar o trabalho e o esforço de cada um. Na área da regência, primordialmente, o maestro é quem vai organizar, direcionar, operar o trabalho dos músicos. Então a gente tem muitos músicos que tocam muito bem e o maestro é quem vai equalizar o som dos naipes, né? Ele vai conduzir a música numa forma de interpretação que faça bem aos ouvidos de quem está assistindo. Então, para ser um maestro, eu acredito que precisa ter algumas coisas: ser um bom observador e um bom líder. O maestro não necessariamente precisa ter um ouvido absoluto. Eu não tenho um ouvido absoluto, eu tenho um ouvido relativo. Mas ter um ouvido absoluto significa que você escuta os sons com exata precisão de saber nomeá-los. Então, se você escuta esse som, você já sabe, se você tem um ouvido absoluto, que esse som é um dó. Se você escuta você já sabe que esse som é um sol. Então, não necessariamente o maestro precisa ter esse ouvido absoluto e quando o músico tocar uma nota errada, ele vai falar: você não tocou esse Fá sustenido, por exemplo. Mas nós devemos aprender a fazer com que a nossa escuta seja mais direcionada, organizada, a fim de que a gente possa resolver os problemas mais técnicos que apareçam durante o nosso ensaio. Então, fica a dica: se você quiser ser um maestro um dia, uma maestrina, um professor de música assim como eu, exercite diariamente seu ouvido, estude com bastante cautela e critério a música. Então é isso. Espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais de como é a vida de um professor de música e um maestro. Eu vou deixar disponível aqui o link do meu YouTube pessoal e ali eu coloco várias atividades, programações dos concertos que desenvolvemos aqui no NASP Hortolândia com os grupos instrumentais e também as minhas idas e trabalhos ao redor do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, coisas que tenho feito durante a minha carreira musical. Um forte abraço a você e espero que você se encante cada vez mais pelo universo da música. Oi, gente. Eu sou o Rafael Demuth e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a orquestra, tá bom? Vamos lá. O que é uma orquestra primeiro, né? Orquestra é uma formação instrumental, ou seja, um agrupamento de instrumentos. Então, além da orquestra, tem outros nomes que a gente conhece para representar alguma formação específica de instrumentos. Então aqui tem alguns exemplos, né? Quarteto de cordas, banda sinfônica, big band, que é o termo usado para uma formação específica de jazz. Não necessariamente toca só jazz, mas começou com jazz.
Coro é uma formação, né, não de instrumentos, mas de voz, né? Quinteto de madeiras é um específico também bem usado. Fanfarra, que vocês conhecem bem, e etc. Tá? Aqui tem alguns exemplos então de imagem. Esse aqui é o quarteto de cordas, né? Tem violino, violoncelo, viola. Aqui é um exemplo da Big Band, né? Os instrumentos que tem. Tem o trompete, trombone, sax, bateria, contrabaixo, guitarra e o piano. Aqui não tem piano, mas costuma ter piano também. Isso aqui é uma imagem só para representar a banda sinfônica, que tem instrumentos de sopro, ok? E aqui também é uma formação de choro, né? Eu não sei exatamente qual seria o nome certo dessa formação, mas não deixa de ser uma formação também possível, né? Então é importante pensar que existem diversas formações, né? Para diversos tipos de estilos de música. Então, por isso que eu coloquei etc. No slide anterior, porque existe uma infinidade de possibilidades. Bom, o termo orquestra pode ser usado também de forma genérica. Por exemplo, essa imagem é uma orquestra de cordas. Então, orquestra normalmente representa um agrupamento relativamente grande, né? Então aqui só tem instrumento de cordas, né? Tá vendo? Violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. Logo vamos falar sobre eles com mais detalhes. Aqui é uma orquestra de viola caipira, né? Com certeza no Brasil. Uma orquestra de acordeons. Olha que legal. Orquestra de flauta. Vocês podem ver que tem umas flautas enormes aqui. Flautas que eu nunca vi na minha vida. Eu acho que só existe na Europa ou Estados Unidos, sei lá. São coisas com certeza muito caras. E aqui uma orquestra de baterias. Esse foi um evento que reuniu pelo menos 300 bateristas. Não sei, acho que foi no estádio. Então é interessante saber que existem essas coisas também. E a gente pode chamar de orquestra também. Por isso que eu falei que podemos usar esse termo de forma genérica. Tá? Orquestra de pianos, né? Então se você tem dinheiro sobrando, você pode comprar uns 4 pianos para você. Orquestra de vegetais. Isso aqui é um grupo, não lembro de onde que é, mas eles confeccionam instrumentos com legumes. Então é bem interessante. Pena que dura pouco, né? Eu acho que eles terminam todo o concerto com uma sopa. Orquestra de saxofones. Esse saxofone baixo é bem raro, com certeza é muito caro. Aqui é uma orquestra de flauta doce. São flautas doces de madeira, então flautas profissionais bem caras. Aqui tem umas enormes também, que são muito raras. Eu tenho um quarteto de flauta, 5 flautas doces, são as menores que existem. Vamos falar sobre elas mais pra frente. Bom, mas quando falamos de orquestra, normalmente nos referimos ao termo uso convencional, que é mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui. Opa, na verdade eu peguei uma imagem de orquestra de corda só. Mas orquestra... Ah não, tem instrumentos aqui no fundo. Bom, mas vamos lá, vamos ver os detalhes. É importante, só para passar rapidinho, é importante saber que a orquestra sofreu algumas transformações durante o tempo. Por exemplo, no período barroco, não existiam certos instrumentos como a tuba, alguns instrumentos de madeira também, fagote, estava talvez começando a ser desenvolvido. Então, a orquestra era um pouco reduzida, né? Tinha menos instrumentos, tá? Tinha o cravo, que é um instrumento que hoje é bem comum. Bom, no período do classicismo, um pouco depois, já começaram a aparecer outros instrumentos, né? Como as trompas, os tímpanos aqui, tá? O fagote aqui, mas foi sendo transformado. O período romântico foi um período que vários compositores exploraram, assim, usar na orquestra muitos instrumentos. Então vocês podem ver que é uma formação bem carregada, né? Então 4 fagotes, um fagote já é bem, assim, por exemplo, aqui no colégio temos um fagote, mas ainda não temos um professor de fagote. Meu irmão Renan toca fagote, mas por enquanto não está tocando aqui nos grupos. Espero que ele comece a tocar. Enfim, aqui tem mais instrumentos de percussão, tem mais trompas, tem a tuba, tá? Mais trombones. Então começa a ficar mais cheia, né? Foi um período que os compositores exploraram uma orquestra bem exagerada. Mas hoje a orquestra convencional não é tudo isso. Tem um pouco menos de instrumentos. Então aqui tem bastante violinos, sempre tem bastante cordas. Cordas é como se fosse o coração da orquestra. Então tem violinos, violino 1, violino 2, viola, violoncelos, contrabaixos, né? Piano, harpa, trompas, trompetes, trombones, tuba, tá? Clarinete, eu já falei clarinete, oboé, flautas, contrafagote, fagote,
E aqui a família de percussão, que é a família mais rica. Bom, vamos falar sobre cada família dessas. As cordas. Então, aqui o menorzinho é o violino, o segundo aqui é a viola, um pouco maior. Não sei se vocês conhecem a Ludmilla, é nossa professora de viola aqui do colégio. Violoncelo e contrabaixo. Tá bom? Esses são instrumentos de corda. Nós chamamos de cordas friccionadas, ou seja, que utiliza o arco para reproduzir o som nas cordas. A gente pode também reproduzir o som com o dedo, mas o arco é uma coisa que marca bastante instrumentos, que identifica bastante. Tá? Fora esses, tem outros instrumentos de cordas, né? Violão, guitarra, contrabaixo elétrico, banjo, bandolim, etc. Tá? Esses instrumentos não costumam aparecer na orquestra convencional. Tá? Mas, claro, nada impede você fazer uma orquestra desses instrumentos. E nada impede de você usar esses instrumentos com orquestra. Isso é muito usado em muitas trilhas de filme, muitas coisas atuais, modernas. Existe essa ampliação da orquestra, né? Então aqui, a harpa, essa harpa mais comum, né? É um instrumento muito caro, pelo menos 100 mil reais uma harpa dessa. Essa aqui é uma harpa mais antiga. O piano de cauda, como temos na igreja, é esse aqui, né? E o piano vertical, que é o mais comum que as pessoas têm, que é mais barato, é esse aqui. Mais conhecido também como piano de armário. Ok? Madeiras. Essa imagem eu achei muito legal. Mostra todos os instrumentos assim, de madeiras. Na verdade, se falar todos na verdade, nem sempre, né? Porque existe uns sax bizarros enormes que o pessoal inventa. Tem uns outros tipos de coisas. Mas aqui são os principais, sem dúvida. Então aqui, as flautas doces, né? Sopranino, soprano. Opa, escrevi errado. É sopranino, tá? Contralto, tenor e baixo. Eu tenho essas 5 flautas. Mas com certeza não tão caras como essa que é de madeira. Bom, esse grupo aqui tem um flautim, que é uma flauta pequenininha aqui. A flauta, o clarinete, o oboé e o corno inglês. O corno inglês é como se fosse um oboé um pouquinho mais grave. É um instrumento muito raro aqui no Brasil. Tá? Aqui temos o clarinete baixo, ou clarone, o contrafagote, que é como se fosse um fagote, né? Que esse é fagote. É como se fosse um fagote mais grave. Esse instrumento é raríssimo também, muito caro, mas é muito legal o som dele. Bom, aqui tem a família dos saxofones. Sax soprano, sax alto. O sax alto é o mais comum, é o que você mais vai ver as pessoas tocando aí. Inclusive tem alguns que tocam no clube. Sax tenor, sax barítono e sax baixo. Eu nunca vi um sax baixo de perto, é um instrumento também não muito comum. Ok? Essas são as madeiras. Esses instrumentos aqui, os saxofones, a flauta também, são feitos de metais. É muito mais metal do que madeira, né? Por exemplo, a flauta nem tem madeira. Mas eles são considerados dentro da família das madeiras porque eles têm um processo bastante parecido da produção de som, tá? Que é diferente dos metais, que tem uma forma diferente de você articular com a boca. Não vem ao caso explicar os detalhes, mas enfim. Aqui temos o trompete, trombone, tuba, a tuba é esse grandão aqui, né? A trompa, que é esse aqui, French horn. O bombardino, que parece tuba, mas é um pouco menor, tem um som maravilhoso. Um dia eu quero ter esse instrumento ainda. Eu escrevi tuba 2 vezes, mas enfim. É isso aí. Tem a corneta também, né, que vocês devem conhecer aí no clube, tá? Que é como se fosse, tá escrito aqui, né? Natural trompete. É um trompete, é como se fosse um trompete, mas sem esses botõezinhos, né? Então ele é mais limitado. Tá bom? Esses são metais. A percussão é a família mais rica de instrumentos, tá? Aqui tem alguns exemplos: xilofone, clavas, que são dois paus que fazem um som bem interessante. Pratos, triângulo, tímpano. O piano está aqui porque também ele é considerado de percussão porque tem os martelinhos que batem nas cordas, tá? Bom, etc, porque percussão é uma família maravilhosa, cheia de instrumentos. Eu não vou falar de cada um, mas só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma bateria gigante. Bom, e instrumentos de teclado também, né? Que tem o piano, celesta, o órgão e sintetizadores, né? Que são esses eletrônicos, tá bom? Só para vocês terem curiosidade, é uma família rica também. Apesar de que a maioria dos instrumentos são muito raros, alguns até obsoletos, né? Por exemplo, esse harmonium. Eu nunca vi, tá? Bom, é isso, gente. Conselho final, aprenda um instrumento. É muito mais divertido que um videogame ou tablet. A gente se vê nas próximas. Um abraço.